Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu hoje vim subir nessa tribuna, deputado Edivaldo Holanda, para fazer uns questionamentos para que o governador, da mesma forma que ele foi para as redes sociais, falar, e aí vou ler exatamente o que o governador falou, escreveu nas redes sociais. Crise das finanças públicas estaduais é grave. Se a economia não voltar a crescer, não sobrará ninguém e teremos muitos conflitos sociais. Vocês viram que ele já mudou o discurso, deputado Edivaldo Holanda. As contas do Estado estavam todas ok, estava tudo certo. Não tinha nada errado, deputado Rogério Cafeteira, com o Estado. O Estado do Maranhão, ele enchia a boca para dizer que era o único Estado no Brasil que não tinha problema. Continuando, e essa crise das finanças estaduais é bem pior do que Trump ganhar as eleições dos Estados Unidos. Você vem falar bobagem de Trump, o que ele tem a ver com o negócio de Trump? Aí, assim, falando sobre o Maranhão, vem falar sobre Trump, né? Agora, nós queremos saber, o que eu quero saber, deputado Vinícius Louro, é que ele nos diga realmente quais os verdadeiros problemas, deputado Edivaldo, que me preocupou agora seriamente, se ele afirma que o Maranhão está passando por problemas seríssimos, que ele diga quais são. Porque não foi isso que ele colocou. Se vocês analisarem a peça orçamentária de 2017... que ele coloca para 2017, ali você olha e você pensa que não tem problema algum, que o governo não tem problema algum durante esse ano. Ele inventa que ele contratou 900 policiais, ele inventa que ele deu aumento para professor, ele chega ao cúmulo do absurdo, deputado Edivaldo Holanda, de dizer que ele contratou todas as pessoas do processo seletivo para a saúde, quando, na verdade, eu acho que ele não contratou entre mais de 8.000 vagas para a saúde, ele fez um seletivozinho muito do merreca e nem trabalhando essas pessoas estão. Continuando. Difícil conseguir coesão social para medidas de ajuste se não houver ajuste também sobre mais ricos. Ele quer fingir essa mania de que... Essa mania não, ele quer imitar o Lula, como se ele apoiasse a classe mais pobre, só que ele está longe, esse comunista está muito longe de ter um olhar para o mais pobre, para o mais carente, porque se ele tivesse um olhar para o mais pobre e para o mais carente, ele tinha piedade das UPAs e dos hospitais e não diminuía na peça orçamentária de 2017 os recursos para a saúde, mas aumentou a pasta de Márcio Gerri. A pasta de Márcio Gerri teve um aumento significativo, mas a saúde baixou. Ele está achando bom como estão os hospitais, deputado Edilásio? Como estão as UPAs, para ele se achar no direito de diminuir ainda mais os repasses para a saúde? É esse o governador que olha os mais carentes? Ele quer passar essa imagem, mas é uma imagem enganosa e que todo dia eu vou subir aqui nessa tribuna para desmascarar. Aí vem falar de poderosos, pato amarelo, impostômetro para se defender. Ele não fala nada com nada. O que eu queria era que o governador fosse, então, para suas redes sociais, nos esclarecer, deputado Adilásio. Dizer qual é o problema que o Maranhão enfrenta, que ele não diz. Ele não diz para esta casa, ele não diz para a população, ele não diz nada. Pelo contrário, ele dizia que estava tudo bem e tudo ok. Quando nós dizíamos o Maranhão vai se transformar no Rio Grande do Sul, ele corre risco, inclusive, de não pagar o funcionalismo. Quantas e quantas vezes eu subi aqui nessa tribuna para dizer isso, para dizer que o Maranhão não estava como ele dizia. E agora ele vem e assume porque é a verdade, deputado Edilásio. Essa que é a realidade. Inclusive, quero deixar, vou ler aqui um texto do senador Roberto Rocha, quero deixar registrado nos anais da casa,
Tempo da liderança, por favor. Para ficar registrado nos anais dessa casa, de que como todos já olhavam o que estava acontecendo no Maranhão. Todos, menos o governador que dizia que estava tudo bem. Sinal vermelho para o Natal. Governo a governo, partido a partido. Nenhum partido no Brasil consegue chegar ao governo sozinho, porque não tem 50% mais um. Para isso, precisa fazer alianças. Mesmo o PT e o PSDB, com a presidência da República, tiveram que fazer coligações. Eleito, o governante não pode governar para metade mais um, ou seja, para a sua coligação. O que o Roberto Rocha quis dizer? Que o Flávio Dino governa para ele e para o PCdoB dele, para ninguém mais. Muito menos governo com partido. Desta forma, não se pode confundir governo com coligação, muito menos governo com partido. Esse é o atalho mais fácil para um fracasso administrativo, pois quando o governante confunde governo com partido, ele também passa a confundir partido com Estado. É o começo do fim. O pensamento de certa esquerda, tributário dessa lógica, costuma fazer essa confusão, fruto de interditos ideológicos e de uma autoproclamada superioridade moral. O Deus Flávio Dino. O país viveu isso com o PT e o governo caiu. A população sofre os duros efeitos dessa psicopatologia política, mas neste domingo deu o troco nas urnas. No Maranhão, o governador Flávio Dino, do PCdoB, fez um esforço muito grande nessas eleições, a ponto de quase pintar o Palácio dos Leões de vermelho. O seu ex-aliado falando isso, deputado Edilásio. Porque, literalmente, nessas eleições, ele quase pinta aquele palácio de vermelho, tamanho foi a vergonha do que ele fez nessas eleições municipais. Ao contrário do que pregou em sua posse, soltou os leões para rugirem com estridência, Maranhão adentro. Assim mesmo, saiu da campanha menor do que entrou. Em dezembro, o sinal vermelho poderá acender para os servidores públicos. Infelizmente, caso aconteça, será um péssimo agouro para as dezenas de prefeitos neocomunistas que no mês seguinte tomam posse, alimentados pela esperança de virtuosas parcerias. Então, todo mundo já previa o que ia acontecer com este governo. Todos nós já sabíamos como estava o governo Flávio Dino. Não é novidade para ninguém que tem uma mente sã. Só não para o governador, que eu acho que ele não está nesse mundo. E agora resolveu assumir que o Maranhão enfrenta uma crise. E eu quero que ele nos detalhe qual é a crise que o Maranhão enfrenta. Então, governador Flávio Dino, vá para o Twitter, nos diga qual é a crise que o Maranhão está enfrentando. Diga para esta Assembleia qual é a crise que o Maranhão está enfrentando, que o senhor dizia que não existia crise alguma no Maranhão, que o Maranhão era orgulho para o Brasil inteiro. Mas agora nós vemos que o Maranhão está indo para o caminho do Rio Grande do Sul, como eu sempre falei aqui desde o início. Obrigada a todos.